Começando agora e conectando você. O programa Rumos na Vida. Apresentado pelo pastor Érico Rodolfo Bussinger, da comunidade Ramá. Oh Deus, como nós precisamos de Ti. Tu és um Deus maravilhoso, presente em todos os lugares, um Deus que age, um Deus que está sempre observando a humanidade que criou. Tu tens sido maravilhoso sempre. E, Senhor, nós é que não temos te buscado como devíamos, mas, Senhor, nós queremos olhar para trás e ver o quanto o Senhor nos tem abençoado, como o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Então, continua conosco, nós precisamos muito e queremos te dedicar sempre os nossos dias, os nossos pensamentos, a nossa alegria, a nossa gratidão. Nós queremos te dedicar o que temos de melhor em reconhecimento à tua grandeza. Vem nos abençoar aqui, Senhor, neste programa que é teu, consagrado a ti. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. É sempre bom a gente reconhecer a nossa dependência de Deus, o quanto nós precisamos dele. Quantas vezes a gente sai de casa numa atitude de autoconfiança, acreditando que a gente conhece o caminho, que a gente sabe como chegar, que a gente vai conseguir caminhar, andar e pegar a condução ou dirigir o carro, mas a gente não sabe o que tem logo depois da esquina, a gente não consegue prever as armadilhas, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer depois. A gente precisa muito do Senhor, como nós dependemos de Deus e não percebemos. Uma das obras-primas de Satanás é fazer o ser humano pensar que é autossuficiente, que não precisa de Deus. E esta é a raiz de todos os pecados. O homem quis ser semelhante a Deus. O diabo tentou o homem desta maneira e continua tentando. Ele começou pelo lado frágil do homem, tentando a Eva, e depois atingiu o coração do Adão também. É assim que o inimigo continua a fazer, tentando o ser humano pensar. O inimigo tenta fazer o ser humano pensar que é autossuficiente, que ele é capaz de trabalhar, de resolver seus problemas, de dar conta de sua situação financeira, que ele consegue resolver seus problemas de saúde, que ele consegue equilibrar a vida com planos de saúde, seguros de vida e coisas desse tipo. O inimigo tenta fazer com que o homem pense que é autossuficiente ou que pode ser autossuficiente, mas Deus se encarrega de mostrar no dia a dia o quanto nós dependemos dele, porque ele também quer nos ajudar, abençoar. Ele quer sempre o nosso bem e está sempre disponível. Nós é que muitas vezes não recorremos a Deus por autossuficiência ou pelo pecado de uma soberba, mas Deus está sempre pronto, disponível e com as mãos estendidas para nós. E por que a gente não recorre mais a Ele? Por que a gente só recorre a Deus numa enfermidade depois que todos os recursos já foram esgotados? Depois que você já usou os seus remédios conhecidos, já fez tudo que tinha que fazer, já foi a médico, já buscou o tratamento, e se a coisa complica, só aí você busca a Deus? Por que não buscou a Deus lá no início da enfermidade, para Deus dirigir a sua vida? Eu estou me lembrando, esses dias um irmão me procurou: pastor, estou com um problema seríssimo de coluna. Ele é forte, faz ginástica, tem um corpo modelado em academia, coisa desse tipo. É um irmão jovem, muito forte, mas está arrasado por causa da coluna.
E ele veio então, contando a situação dele. Ele trabalha o dia inteiro sentado numa má posição. Eu disse, esta é a causa. Você não vai resolver o problema. Ainda que Deus cure a coluna aqui, ela vai voltar, porque esse ambiente de trabalho é a causa desse problema na coluna. E tem mais, não vai consertar logo, porque a sua coluna já está bastante danificada. Ou seja, a cartilagem, os discos, e não necessariamente o osso, mas o disco, ele está com os discos herniados, hérnia de disco. Então não é tão fácil assim, mas ele vai ter que buscar a Deus, inclusive para uma disciplina de reposicionamento. Ele tem que achar uma maneira de trabalhar sustentando a coluna na posição correta. Problema de coluna em geral é postura, má postura. E ele tem que entender isto, senão ele vai ficar a vida inteira dependente de remédios, de tratamentos, de coisa desse tipo, além de trabalhar mal, porque se ele se assenta mal e dói a coluna, ele vai trabalhar mal e jovem ainda está anulado. Mas não é só ele, é muita gente que está na mesma situação. Busque a Deus para dar uma direção, para dar uma orientação quanto ao que você deve fazer. Deus não é só para curar milagrosamente, Ele é para orientar a vida também, é para direcionar nossa atitude no caminho de uma boa saúde, de uma disposição boa, de um bom humor, de uma vida animada. Deus não quer que você chegue ao final de um dia arrasado, cansado, quebrado. Deus quer que você chegue saudável ao final do dia. Então Deus não é só para recorrer quando há necessidade de curas espetaculares, mas Deus é também para dirigir a sua vida nos mínimos detalhes. Então, aprenda a ser dependente de Deus para tudo, em tudo. Ele quer, Ele está disponível para ajudar você. Ele é um pai que ama você. Pense nisto, meu irmão, minha irmã. Eu quero deixar com você aqui a nossa conta corrente. Se Deus tocar o seu coração, você quer contribuir, nos ajudar, manter essa obra, você sente de Deus isso, então anote aí a nossa conta corrente. Na Caixa Econômica, a nossa conta é a agência 0209, operação 003, e a conta corrente 1315, dígito 4. De qualquer lotérica, qualquer agência da Caixa, você pode mandar a sua contribuição. Se for mais favorável no Bradesco, agência 309, Bradesco, agência 309, conta corrente 52.912, dígito 5. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.